Bom, meu nome é Rian Meu nome é Roldão. Sou o Rodrigo. e nós viemos apresentar o projeto para a disciplina de EdML, que é baseado em um projeto de contador de moedas utilizando o FOMO como base. Bom, a motivação, né, a motivação do problema, de fato, para esse projeto foi, de fato, trazer uma arquitetura moderna de classificação e categorização de imagens, né, detecção de objetos, para um dispositivo na borda, ou seja, dispositivos com hardware e recursos limitados, né, como nesse caso a gente utilizou uma Raspberry Pi Zero, né, e a ideia é justamente essa, com recursos limitados a gente conseguir trazer, né, uma feature, né, uma classificação, né, uma categorização avançada sem muito custo. Então, os requisitos era justamente ter um hardware processado numa Raspberry Pi Zero, com um módulo de câmera da própria Raspberry Pi acoplada. Um outro ponto era a questão da acurácia, que o modelo deveria atingir, no mínimo, maior, mais ou equivalente a 70% de acurácia. E o terceiro requisito seria justamente a performance de ter ali, né, uma velocidade de aproximadamente 0,5 FPS. E primeiro a gente começou pelos dados, né? Todo projeto de machine learning e IA começa justamente com os dados. O processo se baseou basicamente em preparar um ambiente, né, um ambiente um pouco mais estável. A gente trabalhou com um plano de fundo uniforme, né, uma folha branca, e justamente com moedas de R$ 1, 50 centavos e 10 centavos. Né? A gente limitou um pouco a categoria, porque justamente com mais categorias a gente precisaria de mais dados e não é um foco para esse projeto, que é justamente uma prova de conceito desse tipo de detecção, né? Então, com o ambiente preparado, uma iluminação estável, a gente tirou fotos, estabilizando a câmera, né? Porque a câmera da Raspberry, ela tem aquele cabinho flat que acaba deixando estável, então, instável um pouco, né, a captura das imagens. Então, a gente preparou ali a câmera, estabilizou ela para conseguir tirar as imagens, variou a quantidade de moedas, e também a posição. E daí, em seguinte, a gente foi para o RoboFlow, que é uma ótima ferramenta para fazer o processo de labeling, seria justamente a categorização desses componentes, né, que seriam as moedas. E uma coisa interessante é que no RoboFlow ele tem um dispositivo, um assistente que é o Prompt Assistant para categorização. Ele é bom porque se baseia em um modelinho pré-treinado ali do RoboFlow, que à medida que você vai fazendo um labeling, ele vai guardando, né, vai retreinando esse modelo e para os próximos ele acaba fazendo de maneira mais rápida e ágil, né, te ajudando de fato com essa categorização. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre como a gente fez o treinamento do modelo. Para acelerar o nosso processo uh, de MLOps, de fazer todo o processo de treinamento, a gente decidiu usar o Edge Impulse, que ele é uma ferramenta, ele é um site onde você pode entrar, você insere seus dados, você pode inserir datasets de outras pessoas também que você baixa online, e a partir disso você consegue fazer o treinamento de diversos tipos de modelo. Ele é uma abordagem muito boa para iniciantes, mas a gente quis usar para facilitar a nossa vida, e inclusive a gente decidiu usar bastante do modo expert para conseguir melhorar algumas coisas. O Edge Impulse também tem a facilidade que ele faz o Data Augmentation automaticamente, e o que aumenta o número dos nossos dados e melhora bastante o rendimento. Pode passar, por favor? Falando um pouco sobre a arquitetura do modelo que a gente escolheu. Na hora que a gente estava na Impulse, a gente precisava escolher a arquitetura de algum modelo para usar.
Inicialmente, a gente estava pensando em não usar o Edge Impulse e usar o YOLO. Mas o YOLO ele tem um problema de ser relativamente pesado para alguns dispositivos de borda, que é o caso da Raspberry Pi Zero 2W. Então a gente descartou essa ideia, porque por mais que ele seja um modelo extremamente poderoso, com uma acurácia muito boa, ele ainda assim tem um preço muito alto a ser pago. Então a gente decidiu mudar de abordagem. Pode passar? A abordagem que a gente quis usar, então, foi a FOMO. FOMO é um modelo relativamente novo e pouco conhecido, e significa Faster Objects, more Objects, e ele é extremamente rápido, e o que ele faz é praticamente dividir a imagem em diversos pedacinhos, e ele classifica cada um desses pedacinhos procurando por algum objeto. Aí ele acha o centroide do objeto com base nisso. No caso, como nossos objetos eram moedas, então ele achava o centro, o meio da moeda. O FOMO, ele é muito mais rápido que o RoboFlow, porque... Volta alguns slides, por favor. Isso aí. Porque ele não calcula as bounding boxes, que são essas caixas que estão em volta do objeto do cachorro, da bicicleta e do caminhão. E por ele não calcular isso, ele acaba sendo bem mais rápido. Pode voltar lá para o slide, por favor. Continuando. E falando um pouco sobre a arquitetura, o FOMO, a gente tem que usar algum outro modelo como backbone dele. E a gente escolheu o Mobilinet V2 com 0.35 de alfa. O alfa, quanto maior, normalmente é melhor, mas ele fica mais pesado também. O teste inicial que foi feito foi com alfa de 0.35, só que a gente acabou não mudando, porque a gente obteve resultados muito bons, que nem vai ser mostrado à frente pelo Rodrigo, e o tempo de treinamento foi bom, e a velocidade, a inferência estava muito rápida, porque de fato como é uma técnica muito rápida, e devido a tudo isso, a gente decidiu manter no alfa de 0.35. As imagens que a gente capturava na câmera eram de 320 por 240, a gente mudava de tamanho para 240 por 240 para conseguir usar o Edge Impulse com FOMO, que é um dos requisitos da imagem ser quadrada. Passa aí, por favor. Por fim, falando um pouco da arquitetura geral do sistema, a gente fez uma aplicação web básica onde simplesmente a câmera representa praticamente o Raspberry Pi, e a gente tira a foto de 320 por 240, que nem eu falei, e como servidor a gente decidiu usar o Python Flask, que é uma biblioteca que simplesmente faz um servidor muito rápido e fácil. O servidor ele tinha guardado alguns dados globais, que eram a quantidade que era um dado que representava a quantidade de moedas. E também ele fazia todo o processamento usando o modelo do FOMO. Então, toda hora ele ficava mandando ele rodava o modelo do FOMO, na verdade, e ele ficava atualizando os dados globais com base nisso, perdão. E o que acontecia... Pode voltar, por favor. E o que acontecia era a interface web, que é simplesmente uma página qualquer da web, o usuário consegue ver ela, consegue interagir, e o que ele vai ver? No index HTML, a gente colocou um string, que no caso ele simplesmente consegue ver em tempo real a câmera do Raspberry Pi funcionando. Esse próprio string, ele fala com o servidor ele devolve o string e também devolve onde estão as posições das moedas, com o círculo desenhado em volta delas, calculados com base no centroide do FOMO. E, ao mesmo tempo, a lógica do JavaScript usado foi o Vanilla. O JavaScript ele vai solicitando de meio em meio segundo os dados globais do sistema. Por quê? Porque com base nos dados que ele calculou, o modelo falou quais moedas são e quantas são automaticamente em toda a imagem. E com base nisso a gente consegue calcular quanto dinheiro tem. E isso quem está fazendo é o JavaScript. Certo. Então agora eu vou mostrar um pouco dos resultados e análises, né? Como a gente falou, a gente usou uma baionete V2 035, né? Foi treinada em 60 épocas. A gente esqueceu de avisar isso. E então, como você pode ver, mesmo usando o modelo mais simples do Edge Impulse, né? E com um dataset relativamente não muito grande, mas ele estava bem uniforme, então isso ajudou muito. A gente conseguiu aqui, como vocês podem ver, um F1 score de 99%. Ele errou apenas algumas moedas de 50 centavos. Então, como você pode ver, o FOMO ele é muito bom na questão de classificação de imagens. Para essa nossa task, ele serviu perfeito. Então, com esse resultado, a gente conseguiu ver que o nosso modelo estava bem treinado
e pronto para o uso que a gente utilizou lá na aplicação. Pode passar. Aqui está os resultados do dataset de teste. Você pode ver que ele ficou em 99,43, ele apenas errou um dos samples de teste, mostrando aqui de novo que o treinamento foi muito bem sucedido. O dataset estava muito bom, então a gente conseguiu um modelo muito bom para esse nosso projetinho. Pode passar. Então, né, como a gente agora vamos fechar, né? A gente aprendeu, nas lições aprendidas, a gente viu que mexer com uma Raspberry, mexer em TinyML é um negócio desafiador, né? Você tem que ter cuidado com o modelo que a gente usa, como a gente usou o FOMO, né? Tem que ter cuidado com o tamanho do modelo, que a gente usou um modelo reduzido, e tem que ter muito cuidado com o dataset, né? Como a gente viu aqui, mais data seria muito bom, né? Porque todo projeto de TinyML, quando a gente começou a fazer o projeto, o primeiro dataset que a gente usou não estava bom. Por quê? Porque a gente não teve fotos mais, como ele falou, né? Fotos mais uniformes. Então, a gente viu a importância de um dataset bom, do modelo certo, porque você tem que saber onde você está fazendo, onde você está aplicando o seu modelo. Pode passar. E, né, como a gente falou, o nosso modelo só conta moeda de R$1, 50 e 10, né? R$1, 50 centavos e 10 centavos. Então, as ideias futuras para esse projetinho poderiam ser o resto das moedas, como você pode ver aqui, e como foi falado, o fundo era branco na detecção, porque a gente tem um fundo uniforme, então melhorias poderiam ser outros fundos para detectar moedas em vários lugares, poderia ser ângulos para detectar moeda em ângulos menores do que 90 graus que a gente usou. Então a gente tem várias ideias que poderiam ser melhoradas para esse trabalho, porque ele é um trabalho muito legal, apesar de que moedas não são muito circuladas hoje em dia, mas tem muita coisa que esse trabalho poderia ser melhorado. Então, obrigado, né, por assistir o vídeo, né, e obrigado pelo trabalho e pelo projeto. Vocês querem agradecer também? Obrigado. Obrigado. Certinho. Oi, eu sou o Roldão e a gente veio aqui com um grupo de contadores de moeda com o modelo FOMO para apresentar o nosso projeto. E eu estou aqui com o Rodrigo, que está controlando tudo com o Raspberry Pi dele, criou o ambiente. Eu estou aqui também com o Rian. Opa! E a gente vai começar a apresentação. A apresentação a gente fez essa interface web mais simples, que simplesmente a gente coloca a moeda e vai atualizando tudo. Por favor, faça alguns testes, Rodrigo. Certo, vou começar com a moeda de R$1. Então, como você pode ver, ele detecta a moeda, coloca um círculo em volta dela e atualiza o dinheiro. Se eu tirar, ele tem um sistema de permanência para segurar um tempinho, mas você pode ver que atualizou o valor. Agora a gente vai testar com mais moedas. De R$1, uma de 50 e uma de, vou colocar mais para o meio, 10 centavos. Como você pode ver, tem uma classe para cada moeda, e como você pode ver, ele mantém o valor atualizado. Vira as moedas também, por favor, Rodrigo. Só para mostrar que está funcionando. Trocando aqui. Elas funcionam nos dois lados. E se a gente colocar um pouco mais de moeda, como você pode ver, ele está sempre atualizando aqui. E ele segura várias moedas. Quantas moedas a gente colocar na tela, ele atualiza. Mais alguma coisa? Tenta colocar uma moeda sobreposta à outra, só para mostrar que tem chance de dar errado. Provavelmente vai dar pelo FOMO. Não. Ou não? Os códigos de edge cases estão muito. A gente fez um tratamento do que a gente achou que seria interessante, que é quando moedas estão em cima da outra, ele tenta pegar o que é de uma moeda, o que é da outra. E também sobre o negócio de permanência que eu falei, que é para ele, quando tem disputa entre um ponto que ele pode achar que tem uma moeda ou outra, ele faz uma conta e vê quem que está sendo mais selecionado. Então, esses foram alguns edge cases que a gente fez. A gente vai apresentar agora como é que está o setup, de fato, da Raspberry Pi, que o funcionamento é praticamente esse: você coloca a moeda e ele está contando em tempo real.
Só para mostrar que o vídeo está em tempo real, faz alguns gestos com a mão aí na frente da câmera, Rodrigo. Deu para ver? A gente pode misturar as moedas. Tá com FPS razoável, né? Eu não sei, a gente não tem a medida exata de FPS, mas como tá bem visível, a gente tem a estimativa que seja pelo menos uns 30, né? Uns 24. Sim, o modelo está conseguindo fazer diferença bem rápido e eficaz. Com sombra até também. Ele consegue manter. Oh, teve alguns erros, você viu? A sombra fez confundir. Perfeito. Perfeito. E agora, só para finalizar, a gente... Assim, para mencionar, o sistema que a gente tem para conseguir verificar a performance mesmo é o próprio contador ali do lado. A gente não fez mais alguma coisa mais propensa. A gente pensou antes em colocar um texto em cima mencionando a porcentagem de cada moeda, mas estava começando a ficar complicado, estava ficando... E a gente acabou não colocando no final. Você tentou, né, Rodrigo? Como é que você fez? Não. Eu só achei que ficaria menos poluído se a gente Sim. fizesse desse jeito. O importante era contar as moedas. A gente foi contar as moedas e as cores já ajudam a diferenciar também. Faltou uma porcentagem, mas deu para ver um resultado bom que a gente vai colocando. No máximo, uma sombra atrapalha tudo, até porque essa câmera é bem sensível à iluminação, né? E, por fim, a interação com o usuário é completamente pelo vídeo. O usuário não faz nada na interface web, ele só recebe o valor final. Não tem nenhum botão